Então, vamos dizer, a presença desse elemento profundamente desonesto, 100% fraudulento na filosofia, foi o que, no tempo que eu estudava marxismo, nada me pareceu fraudulento. Mesmo quando pareceu errado, não me parecia fraudulento. Porém, neste ponto, a coisa começou a ficar muito grave. E foi nesse momento que eu perdi todo e qualquer respeito pelo establishment filosófico acadêmico. Todo. Eu falei, não é por aí, esse pessoal não tem nada a dizer. E provavelmente tudo o que se produziu nessa esfera, vamos dizer, nos últimos séculos, está contaminado da mesma coisa e só serve para manter as pessoas num estado de alienação em relação à sua experiência real. Então, bom, estamos tendo que buscar outra coisa, temos que ver, como diz, aonde nós perdemos o fio da meada, o que foi sendo deixado para trás. Foi aí que me caiu nas mãos um livro precioso, que é Les Conditions de l'Esprit Scientifique, do Jean Fourastier, As Condições do Espírito Científico, onde ele vai observando que o progresso do conhecimento é acompanhado par e passo por um progresso do esquecimento, o progresso da ignorância. Ou seja, em certos momentos existe uma transição, a mutação do cenário cultural inteiro, uma mutação do debate público, de modo que aquilo que se dizia antes não é que foi refutado, não é que foi impugnado, é que perde interesse. E você começa a falar de outras coisas. Ora, deixa eu ver se eu trouxe aqui um outro livro que eu queria mencionar para vocês, se é que eu não o esqueci. Não esqueci. Achei, está aqui. Philippe Rivière e Laurent Danchamp, Linguistique e Culture Nouvelle, Linguística e Nova Cultura, publicado em 1971. Veja o que eles dizem aqui, em 1971. Duas culturas se enfrentam hoje em dia. De um lado, a cultura tradicional, aquela que se afirma ser fornecida pelo sistema escolar. Dizemos se afirma pela razão de que o sistema escolar já está profundamente alterado em relação àquele que ele era algum tempo atrás. Essa cultura repousa, grosso modo, sobre a distinção clássica entre uma ordem científica e uma ordem literária, mas, em princípio, com a preponderância desta última. Isso se refere à França, dessa última, quer dizer, da cultura literária. Esse espírito literário que subjaz a toda a linguagem dessa cultura empresta seus modelos da filosofia tradicional, da literatura e do sistema clássico das artes, pintura, teatro, música clássica, etc, etc. Do outro lado, temos a cultura nova, extraescolar, cuja infraestrutura está diretamente ligada à revolução tecnológica e científica. Essa cultura em pleno desenvolvimento cria seus modelos num novo sistema das artes: cinema, história em quadrinhos, design industrial, música pop, arquitetura, urbanismo, etc. Ora, na época, ela empresta, aliás, suas técnicas de pensamento da linguagem das ciências, das matemáticas modernas, da física, biologia e ciências humanas. Esse enfrentamento de duas culturas e duas linguagens abre uma verdadeira crise que só a geração moldada desde a infância pelos mass media vive existencialmente em seu nível mais significativo. Ou seja, você tem uma crise, mas só o pessoal que já está dentro da nova cultura percebe o conjunto na sua maneira mais significativa. Eu digo, ora, mas se você entra dentro de um novo campo cultural, você perde de vista o anterior. Não é que você está acrescentando, não, você está trocando. De repente as pessoas são formadas de outra maneira, com outra linguagem, com outros critérios, criados desde produtos muito recentes, que não foram testados ao longo das gerações, por exemplo, a cultura anterior,
constituía-se na base de modelos que o tempo havia testado. Não? De repente você pega, por exemplo, temos aqui a lógica matemática e a história em quadrinho. Olha, eu encontrei no mundo do academismo científico tantas pessoas que tinham alta formação científica, mas cuja leitura literária realmente constituía de histórias em quadrinhos. Né? E que acreditavam realmente estar vivendo dentro de uma atmosfera de nova cultura, só que tem o seguinte, a cultura anterior havia se tornado incompreensível para eles. Né? Então é desses processos que o Jean Fourastier estava falando. De repente você tem uma substituição e um total esquecimento, de modo que você não é capaz sequer de relacionar o que você está vivenciando, né, com a situação anterior da onde aquilo proveio. Ou seja, a sensação de nova cultura, a sensação de progresso científico, é obtida, de progresso cultural, é obtida à custa do esquecimento sistemático das origens da própria situação na qual você está vivendo. Então, note aqui. Para os jovens que notam uma defasagem completa entre a sobrevivência oficial de uma linguagem, de uma cultura peremptas, e daquilo que tende a desenvolver, tende a se transformar no novo ambiente, trata-se de trabalhar para substituir uma problemática morta, igual, inadequada à nova realidade, por uma problemática cujo critério de validade se torna a sua adequação ao real. Adequação ao real quer dizer adequação à nova situação. Então, por que a problemática anterior está morta? Porque nós estamos vivendo dentro de uma outra. Então, agora só vale aquilo que seja adequado à nova situação que nós mesmos criamos. O que é isso aqui? É a hegemonia da mediação discursiva. De novo. Ou seja, nós criamos um novo campo discursivo, esse campo discursivo passa a se tornar a atmosfera na qual nós vivemos realmente, e daí nós só dizemos que só vale os produtos culturais que são adequados à nova situação, que nos permitem expressar o que nós estamos vivendo dentro da nova situação. O que é isso? É um progresso do conhecimento? Não, isso é um esquecimento, isso é uma neurose. Isso é uma doença, evidentemente. E, no entanto, o Thomas Kuhn, no livro Estrutura das Revoluções Científicas, ele mostra que todas elas se passam exatamente assim, só que ele acha isso maravilhoso. Eu digo, por quê que você criar repentinamente uma nova situação discursiva, tornar essa nova situação discursiva uma pressão real sobre você, e agora ter que criar novos produtos discursivos para expressar a nova situação, e ter que esquecer rapidamente a velha, por que isso é um ganho? Por que isso é um progresso? Não podemos saber. Porque só é possível progresso se você tentar comparar com o que havia antes, mas não comparar desde o ponto de vista da nova situação. Então, anos atrás, eu fiz aquela conferência na Unesco, veja em que lugar que eu fui fazer essa conferência. Meu Deus do céu, né? Isso aí é pregar o evangelho num bordel, né? Eu fiz a conferência dos mais excluídos dos excluídos, em que eu dizia que é muito fácil você enxergar o passado desde o ponto de vista do seu presente. Mas será que o passado não tem nada a dizer sobre você? Então, quando nós fazemos esse experimento mental, né? E olha, eu sei tudo que o pessoal está dizendo de Platão hoje, mas o que Platão diria do que eles estão fazendo agora? Você com frequência descobre que os intérpretes atuais de Platão estão entendendo Platão menos do que ele entenderia a eles. De que ele cria conceitos, cria esquemas, que permitem explicar o que eles estão fazendo, quando eles não conseguem explicá-lo. Essa experiência eu tive inúmeras vezes na vida. Por exemplo, toda essa questão da arbitrariedade do signo, que é o dogma número 1 da linguística moderna, inaugurado por Ferdinand de Saussure. Não há ligação intrínseca entre o signo e o significado, muito menos com o referente. Essa questão já era discutida no Crátilo de Platão. E era discutida de tal modo que você chegava à conclusão seguinte: alguns signos são arbitrários, outros não.
que é uma solução muito mais adequada do que você proclamar dogmaticamente a arbitrariedade do signo e continuar raciocinando a partir daí. É isso. Então, a questão, por exemplo, do simbolismo natural me ocorreu, a pergunta sobre o simbolismo natural me ocorreu aí. Se todo signo é arbitrário, então todos os símbolos que aparecem nos ritos e nos mitos das várias religiões, das várias culturas, têm que ser arbitrários. Mas será que todos são arbitrários? E eu descobri que tinha um signo que não podia ser arbitrário, um símbolo que não podia ser arbitrário de maneira alguma, né? Que era o símbolo do Sol tomado como significador da inteligência do conhecimento, ou da consciência, de modo geral. Por quê? Quando não havia luz elétrica, e não havia ainda um domínio amplo do fogo, quando tem sol as pessoas veem, e quando não tem as pessoas não veem. Então, isso quer dizer o seguinte, que o sujeito tomar consciência de que ele vê, é, nesse caso, instantâneo com ele tomar consciência da presença da luz solar. Não é que ele toma consciência de uma coisa e toma da outra separada. Não, as duas coisas são a mesma. Então, isso é um exemplo de signo natural, universal. Se existe um signo natural universal, claro que existem outros, né? Então os signos não são arbitrários. Você não vai ver em parte alguma o sol significando a ignorância ou as trevas. Tá certo? Então, justamente essa questão, vamos dizer, do simbolismo natural, foi o que mais me chamou a atenção nos estudos de astrologia e alquimia. Falei, bom, aquilo é um imenso sistema de símbolos, tá certo? Que está, vamos dizer, mais ou menos uniformemente presente em todas as culturas, então aquilo certamente é uma chave preciosa para o entendimento de todos os simbolismos culturais do mundo. Porque nós estamos todos dentro do mesmo sistema solar, vemos os mesmos planetas, vemos os mesmos ciclos, vivemos dentro da mesma temporalidade astronômica, então. E esse estudo, então, me abriram para a ideia de que, uma ideia que depois eu ia encontrar em Schelling, de que, de fato, nós vivemos dentro de um imenso campo discursivo. Mas esse campo discursivo não é o universo da cultura. É o universo propriamente dito. Quer dizer, não existe um elemento na natureza que se esgote em si mesmo. Vamos voltar um pouco ao negócio do Josiah Royce. Eu não posso captar uma única individualidade, a individualidade do mosquito ou de uma folha, nem pelos meus sentidos e nem pela razão. Então, como é que eu sei que uma folha não é a outra folha? Como é que eu apreendo da folha a sua individualidade? É porque a presença física dela e o conceito que eu tenho dela simbolizam a existência real dela no tempo e no espaço. Existência real que não é acessível a mim, que eu não posso conhecer como a totalidade, mas que eu, de certo modo, conheço, porque conhecer qualquer coisa é conhecê-la assim. Se eu não apreendo a individualidade, nada aprendi. E, no entanto, eu não consigo explicar para mim mesmo como eu apreendo a individualidade. Então, para mim estava claro que não existe em todo o campo do universo que está acessível a nós nenhum ente que não seja por si mesmo um símbolo da sua história inteira.
da qual fazem parte muitos outros objetos. E daí, vamos dizer, a famosa ideia do Leibniz da mônada. Quer dizer, cada singularidade é uma mônada que contém na sua estrutura tudo aquilo que a aproxima e separa de todas as outras individualidades. Ou seja, uma folha tem em si todas as diferenças que a separam de todas as outras folhas e que a tornam idêntica a elas no que diz respeito à espécie a que pertence. Esse sistema de semelhança e diferença está inteiro dentro de cada ente. Então, cada ente simboliza a seu modo o universo inteiro. Então, nós estamos realmente dentro do imenso campo discursivo, mas não é o discurso humano. O discurso humano não tem esse poder que esses idiotas estão vendo. O discurso humano só é possível porque existe em volta, né, o discurso da própria natureza, que não é, vamos dizer, um invento literário. Aí eu me lembro do famoso trecho, né, do Georges Bernanos, no livro L'Imposture, no qual ele vê que foi preciso o ser humano decair muito, se degradar muito, até o ponto em que os poetas, em vez de captar esse discurso da natureza, usam os entes da natureza como símbolos postiços dos seus próprios sentimentos ocasionais. E se torna, então, vamos dizer, a natureza se torna um instrumento da expressão da subjetividade do seu fulaninho que foi corneado pela mulher, ou que perdeu o emprego, né? Então, eles, olha, chegou no último grau da babaquice universal. Não, o último grau não, ainda tinha este outro grau, que é fazer, vamos dizer, do discurso humano, do falatório humano, da tagarelice humana, a única realidade. Quer dizer, o império da mediação discursiva. Vocês veem aqui, eu coloquei essas coisas aqui em linha para vocês verem como toda a minha biografia mental, por assim dizer, ela me conduziu, vamos dizer, a entender essa coisa e entender a sua total malignidade. Eu preciso uma vida inteira para isso. E é evidente que de tudo que eu consegui explicar até hoje, eu só disse 1/1000 do que eu percebi, né? Mas eu não preciso explicar tudo por quê? Porque vocês podem perceber as mesmas coisas. Mas o modo de chegar a percebê-las é exatamente este que eu disse, quer dizer, você absorver essas influências uma por uma, como um ator que absorve as características dos seus vários personagens e as representa, vamos dizer, com total sinceridade, sem se deixar modelar por ela. Quer dizer, ele desenvolve, para cada personagem que está representando, ele desenvolve uma nova área da sua personalidade, mas essa área não esgota tudo. Ele tem outras áreas, que são outros personagens, né? Então, foi justamente aí que eu achei que eu estava realmente preparado para absorver em profundidade as obras de alguns grandes filósofos, que eu já tinha lido superficialmente antes, mas que falaram, agora vamos fazer a coisa a sério. Então aí foi aí que eu fui estudar seriamente Kant, Descartes, Fichte, Schelling, Hegel, Leibniz, Husserl, etc. Agora veja, o mar de influências culturais que eu tive que receber antes, para daí eu poder montar na minha cabeça um personagem chamado Kant, outro personagem chamado Descartes, etc. Não é só entender os textos, não. Eu, na outra aula eu expliquei para você que entender os textos é um milionário. Quer dizer, se você não consegue apreender a percepção que o sujeito teve, real, você não entendeu o que ele está falando. Você entendeu somente o texto. E daí você pode até, vamos dizer, principalmente se você leu se imbuiu de Wittgenstein, Saussure, Lyotard, Derrida, etc. Você, na hora que aprende o texto, você diz, bom, só tem texto no mundo, tudo é texto, então se eu sei o texto, eu sei tudo. Então vamos fazer uma pausa aí. Então, antes de começar aqui as perguntas, tem um item que eu prometi explicar na aula, não expliquei. Você estuda a história da evolução do pensamento marxista, você vê que
você vai da afirmação de uma objetividade científica absoluta, ou seja, Marx acredita estar descrevendo a sociedade como ela realmente é, partindo de uma base material, que é a apropriação da natureza e sua transformação em bens pelo ser humano, e após um século e meio de evolução, chegamos ao ponto em que não há mais objetividade. Primeiro, a inversão revolucionária, e segundo, o fato de que, como eu já afirmei inúmeras vezes, ao longo do movimento revolucionário não se pode encontrar nenhuma unidade no nível dos discursos ideológicos, e nem mesmo das propostas concretas. O fato de que a própria história do Partido Comunista e de outras organizações revolucionárias confirma o que está dizendo aqui o Ernesto Laclau, que é a criação, vamos dizer, retroativa de um interesse que a sustenta. Você imagina, por exemplo, o número de pessoas no mundo cuja sobrevivência, cuja subsistência, cuja função profissional, cuja posição na sociedade, etc., depende da organização revolucionária. É uma multidão inesgotável. Quer dizer, se caísse o movimento revolucionário, todas elas iam perder emprego, iam perder sua posição social, quer dizer, não podem mais viver sem isso. Quer dizer, e por isso mesmo, a necessidade de autojustificação leva os indivíduos a esse extremo, como você vê no Ernesto Laclau, e às vezes pior ainda, esses dias eu estive lendo aí um livro que é uma longa entrevista com Antônio Negri, que é provavelmente o maior cérebro do movimento revolucionário atualmente, né? E ele está aqui, Goodbye, Mr. Socialist. Você vê agora nem o Fidel Castro é socialista mais, né? E eu vi o seguinte: existem duas maneiras de você mentir, ambas igualmente eficientes, mas em planos diferentes. Uma é o seguinte: você fala 500 verdades, bota uma mentirinha no meio que o pessoal engole por conta da credibilidade do resto e porque não examina. Essa coisa funciona como um vírus, quer dizer, é uma coisa pequenininha, né, mas que bem colocada acaba gerando efeitos grandes a longo prazo. E existe outra, que isso aí seria, vamos dizer, a contaminação. Existe um processo chamado de contaminação, outro processo chama-se intoxicação. Intoxicação é quando você fala tantas mentiras ao mesmo tempo, tantas, que o cérebro do ouvinte não consegue acompanhar, acaba aceitando aquilo, vamos dizer, por um espécie de efeito avassalador. E eu vi, na entrevista do Antônio Negri, ele mantém a média de pelo menos 3 mentiras por página, mas mentiras gravíssimas, que você, para você desmentir cada uma, você precisaria escrever 10, 15 páginas, para você provar que ele está mentindo. Então, ele conta, vamos dizer, com a dificuldade de contestação. Essas são mentiras difíceis de você desmontar. E ele coloca uma e outra, e outra. Então, isso aí, vamos dizer, é o efeito, vamos dizer, da intoxicação. Você fica intoxicado com aquela coisa e você não consegue reagir àquele conjunto. Esse pessoal usa abundantemente as duas formas, mas evidentemente a curto prazo a intoxicação funciona mais. Então, o movimento revolucionário, ele é uma exemplificação disso, que em parte eu posso dizer que essa análise do Ernesto Laclau se baseia, ou não é que ela se baseia, ela projeta a estrutura do próprio movimento revolucionário no restante do mundo social. Quer dizer, o movimento revolucionário de fato funciona assim. Ele sempre foi, desde o tempo de Karl Marx, ele já era isso que o Laclau está dizendo. Ele era, vamos dizer, a efetivação, vamos dizer, de uma hegemonia discursiva e a criação retroativa do interesse que a sustenta. Sempre foi isso. Só que não dizia que era isso, dizia que era outra coisa. Agora, o que ele fez foi
esclarecer o movimento revolucionário para si mesmo, de modo a incrementar a sua eficiência no instante em que, em 85, ele parecia estar caindo, está se desmantelando, todo quanto é lado. Mas graças à inoculação dessa nova estratégia, ele pôde se levantar. Quer dizer, os escrúpulos marxistas que as pessoas, que o movimento revolucionário ainda podia ter, no sentido de acreditar que ele se baseia em interesses sociais pré-existentes, foram jogados por lixo. Não precisa ter interesse social nenhum, não precisa ter classe social nenhuma. Quer dizer, o movimento revolucionário funciona independentemente da estrutura de classe. Ele não tem nada a ver com a estrutura de classe. Ela sempre, no começo, é um pretexto que ela usou, mas agora não precisa nem mesmo usar esse pretexto. Quer dizer, pode usar da boca para fora para os outros, mas internamente eles sabem que eles não representam interesse social nenhum, mas que ao contrário, eles têm que criar esse interesse social.